Olá, amigos. É com grande alegria que mais uma vez nos encontramos aqui para o nosso estudo semanal da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, né? O nosso projeto Pão Diário Lês, né? Diariamente estamos estudando a lição da Escola Sabatina, recebendo o poder do alto por isso. E uma vez, então, na semana, nós tiramos esse tempo, reservamos esse tempo para juntos, então, discutirmos o assunto da semana. E hoje nós estaremos iniciando uma nova lição, né? A lição nova da Escola Sabatina, que vai permear aí os meses de julho, agosto e setembro, que tem como título Provados pelo Fogo, né? Provados pelo Fogo, sem dúvida alguma. Deus tem grandes coisas a falar por nós, falar a nós e através de nós. Você precisa aí, se ainda não adquiriu, entrar no site cpb.com.br, seguir ali as orientações para que você possa, então, adquirir essa lição e, semanalmente, então, estar participando conosco da bênção que é discutirmos a lição da Escola Sabatina, né? Preparada com o objetivo de fazer-nos crescer espiritualmente, de nos ajudar no nosso relacionamento diário com o nosso grande Deus. Ok? Então, essa é a lição da semana, aliás, essa é a lição do trimestre, o título geral, Provados pelo Fogo, e a lição de hoje em específico, dessa semana que está se findando, ela tem como título O Crisol do Pastor, tá certo? Antes, porém, de nós entrarmos na lição, eu gostaria de comentar alguma coisa aqui ainda na introdução, dizendo que o objetivo da lição desse trimestre é fazer-nos compreender, na medida do possível, a respeito do porquê existe o sofrimento, do porquê existe o mal, né? Nesse trimestre, nós vamos tentar entender a razão dessas coisas todas, né? E já que existem essas coisas todas, sofrimento e morte, o que Deus, através da tua palavra, nos orienta, né? O que Deus, através da sua palavra, nos esclarece, a forma como nós devemos encarar esses assuntos todos, né? Deus tem os seus objetivos, né? Em permitir que, em algum momento, algumas situações delicadas aconteçam conosco, né? O objetivo, sem dúvida alguma, é que no final das coisas, nos conduza a uma relação mais próxima com Ele, e o final, que sejamos salvos para a glória de Deus, né? A lição foi produzida pelo nosso querido pastor Gavin Anthony, né? Do Sri Lanka, missionário, né? Trabalhou também como pastor na Inglaterra, e era presidente da Associação da Islândia, quando escreveu essas lições, né? Vamos curvar a fronte, pedir que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para a compreensão da mensagem desse dia. Curva a fronte, pense em Deus, oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, porque nesse momento estaremos iniciando a lição de um novo trimestre. Queremos te pedir a Deus que, assim como das outras vezes, como das outras lições, a primeira e no segundo trimestre, agora, nesse terceiro trimestre, o Senhor esteja nos encaminhando, nos esclarecendo, nos iluminando, através do teu Espírito Santo, para a compreensão da tua palavra. O Senhor tem grandes coisas para falar com cada um de nós, e nos prepara, então, para recebermos as tuas lições. Nós te pedimos essas bênçãos por amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ditas essas coisas, lição de número 1, então, tem como título O Crisol do Pastor, e já vamos iniciando, comentando aqui a respeito do crisol. O que seria esse crisol? O que significa crisol, né? E crisol é um recipiente que é utilizado, né? Um recipiente que é utilizado para experimentos químicos, né? Crisol é um recipiente utilizado para experimentos químicos, que tem de misturar ou fundir algumas substâncias de metal, ou seja, você pega esse crisol, esse recipiente, coloca algumas substâncias para se fundir, né? Coloca também metais para que eles possam ser derretidos nesse recipiente, e à medida da quentura, quando ele vai sendo aquecido, esse metal ele derrete, desse metal surgem impurezas. E a pessoa que colocou, o especialista que colocou os metais, então, nesse crisol, ele faz a remoção dessas impurezas, fazendo, então, com que esse metal se torne puríssimo, readquira outras formas.
e também se torne puríssimo, tá certo? Isso é um termo de pesquisa que você pode estar fazendo aí, né? E, num sentido figurado, numa metáfora, crisol ele representa um lugar ou uma circunstância, né, de grande aflição, lugar ou circunstância de grande aflição, situação apropriada para evidenciar os melhores traços de alguém, os melhores traços ou os piores traços de caráter de alguém. Certamente você já ouviu a expressão de que, olha, se você quer conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa, então dê poder para essa pessoa. Mas, no outro extremo, a gente pode dizer que se você quer verdadeiramente também conhecer o caráter de alguma pessoa, perceba, observe como é que ela se comporta nos momentos de grande adversidade em sua vida. Como é que ela se comporta? Como é que ela costuma lidar com essas situações de tensão? É um dos lugares, é um dos momentos em que você pode estar verificando, percebendo aí a questão, como é que é constituído o caráter de uma pessoa, né? No momento de grande aflição, tá certo? O nosso texto-chave aqui, né, o nosso verso para memorizar, o nosso pano de fundo, ele se acha no livro dos Salmos. Salmos 23 e o versículo 13, um salmo muito conhecido, né? Tem pessoas que deixam aí no seu livro aberto na estante, talvez não conheçam muitas outras coisas da Bíblia, né? Mas esse Salmo 23 é um salmo querido por muitas pessoas, que deixam ali aberto em algum lugar da sala, na sua estante e tal, do ladinho da cama, ali faz aquela meditação antes de dormir, né? É muito interessante, sem dúvida alguma, é um salmo simplesmente fantástico. Salmos são canções, são poesias que o povo de Deus cantava, declamava enquanto eles estavam ali jornadeando no deserto, indo para Canaã terrestre, tá certo? Então, Salmo 23, o versículo 3, acredito que você já tenha aberto a tua Bíblia ali, o versículo 3 de Salmos 23, ele diz assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Que coisa maravilhosa, né? Aqui é o salmo do pastor também, né? Conhecido também como Salmo do Pastor, né? E o pastor faz exatamente isso, ele acalma a alma das suas ovelhas, né? O pastor guiando as suas ovelhas, né? Ele acalma as suas ovelhas, ele tranquiliza as suas ovelhas e guia essas ovelhas por um caminho seguro, um caminho de justiça, né? E ele faz isso porque ele é amor, né? Por amor do teu nome. Tá certo? Essa introdução aqui da parte de sábado, né? Na parte de domingo nós temos como subtítulo aqui da lição um guia para a jornada, tá certo? Um guia para a jornada, o pastor. O pastor é o guia para a jornada. Dizendo algumas coisas aqui já imediato para vocês, que a vida cristã aqui na Terra, ela tem mais ou menos, não digo a vida cristã em específico, mas a vida humana aqui na Terra, ele tem essa ideia principal, né, de ser uma jornada, né? Nós estamos aqui jornadeando por esse mundo, né? Nós crescemos, vamos jornadeando por esse mundo até um ponto final, né? Até um dia que nós deixaremos de existir aqui nesse mundo, ou segundo a Bíblia, até um dia que Jesus Cristo voltar para resgatar os seus filhos aqui, né? E no Salmos 23, o verso 1, aqui da parte do domingo, ele diz assim, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que verso poderoso, sem dúvida alguma, né? Você, sem dúvida, já conhece, já ouviu esse verso, talvez já falou esse verso aí, louvado seja Deus por isso, né? E nós conseguimos entender aqui que o ponto principal da lição, né? Vou colocar o ponto principal da lição desse dia, em específico, mas acredito que é o ponto principal da lição do trimestre. Eu acredito eu tenho essa certeza, né? Que seria a primeira parte do versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor, né? Aqui é uma referência clara a Jesus Cristo, aqui, né? O Senhor é o meu pastor. E o detalhe aqui é a palavra meu.
né? A gente entende aqui que essa palavra meu é uma palavra um tanto quanto egoísta, né? É um tanto quanto possessiva, meu, né? Mas não é nessa linha, de forma alguma, que a Bíblia está tratando, embora nós podemos pensar assim de uma maneira muito carinhosa, né? Como nós nos aproximamos pela graça de Deus, né? Como nos aproximamos de Jesus, sendo dirigidos pelo Espírito Santo, nós temos esse sentimento, né? Jesus Cristo é tão bondoso, é nosso amigo, parceiro para todos os dias, morreu por nós, né? E nós temos esse sentimento de amor tão profundo por Jesus, que parece que tudo que ele fez foi por nós, né? Olha, tudo que ele fez, todo o sacrifício que ele passou nesse mundo aqui foi por nós. E pegando a ideia de que nós não somos salvos de maneira coletiva, né, e sim de maneira individual, e é desta maneira que Jesus Cristo quer ter o seu relacionamento conosco, né, um relacionamento individual. Então, esse meu aqui, em outras palavras, seria mais ou menos aqui a questão de relacionamento. O Senhor é meu. E é isso que eu entendo quando eu estudo a Bíblia, é isso que eu entendo lendo a lição desse trimestre, é isso que eu entendo lendo a lição dessa semana, né? A lição está nos desafiando, não digo desafiando, mas nos orientando, nos fazendo saber que a ideia da Bíblia é essa ideia de Deus, que nós temos um relacionamento íntimo com Ele a ponto de falar, o Senhor é meu. O Senhor é meu amigo, o Senhor é meu confidente, o Senhor é meu amante, o Senhor está comigo todo o tempo, né? E o final do versículo 1 diz, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É importante dizer que as traduções elas vão fazendo algumas modificações, embora o sentido se fique muitas vezes, por vezes ele acaba se perdendo, né? E no texto original, a ideia no final do verso 1 é que ele não te faltará, né? Ou seja, o Senhor é seu pastor, ele é seu amigo, ele é seu confidente, ele é seu amante, ele está com você em todo o tempo e ele nunca te faltará. Tá certo? Em outras palavras, ele estará sempre contigo, porque você tem esse relacionamento íntimo e profundo com ele. A lição nos desafia dizendo o seguinte, né? Que é fácil nós termos essa convicção, né, de que o Senhor é meu, que eu tenho um relacionamento muito profundo, que ele me ama, que ele me quer bem, quando as coisas vão bem, né? É bem verdade que quando as coisas parece que mudam um pouco, parece que o Senhor fica distante, parece que ele não nos ouve, parece que ficamos num labirinto sem conhecermos, sem sabermos a saída, mas será que é bem assim? Qual que é a orientação que a Bíblia nos dá? Né? Então é fácil manter a confiança de que o Senhor é meu pastor, de que eu sou muito amado por Ele quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. Como é que acontece? Né? A lição desse trimestre vai nos ajudar a compreender estas perguntas, essas questões, né? O que podemos aprender sobre o pastor, diz a pergunta 1, né? E o desafio para nós é lermos o livro de João. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 10, o versículo 14 ao versículo 16. Também, para a glória de Deus, é um capítulo e um versículo muito conhecido, né? De pessoas que também, talvez, não tenham uma relação mais próxima com Jesus, não sendo um cristão assim, praticante, né? Um católico também praticante, um religioso praticante, né? É o capítulo 10, o versículo 14 e ao versículo 16, né? É o que esses versos nos dizem, né? A respeito do pastor. E diz assim a Bíblia, né? O versículo 10, né? Deixa eu ver aqui, João capítulo 10, o versículo 14 ao versículo 16, diz assim a Bíblia, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, né? Mais uma vez ali a ideia que nós vemos no Salmos 23, verso 1, né? A ideia de relacionamento. Desculpe. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, ou seja, a ideia ali de relacionamento é exatamente isso que o Senhor quer conosco, né? Essa ideia, o Senhor é meu pastor, nada, ele não me faltará, né? E o capítulo 10, verso 16 começa de maneira brilhante, dizendo essa questão de Jesus se identificando com o pastor. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e nós só conhecemos alguém quando nós nos relacionamos com essa pessoa, né?
O verso 15 diz: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas... Aliás, vamos ler mais uma vez o verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Interessante aqui desse verso 16, né? Imagine a imagem aí de um pastor conduzindo as suas ovelhas, né? E agora tenha na sua cabeça aí a imagem de Jesus Cristo conduzindo os seus fiéis aqui nessa terra. E você pode entender, então, que o pastor tem um rebanho. Você pode entender, então, que Jesus Cristo tem uma igreja aqui nessa terra. Mas em outros lugares, pessoas que não são dessa mesma igreja, em outros lugares, ovelhas que não são desse mesmo aprisco, eles pertencem a esse pastor. E a ideia do texto é que Jesus Cristo um dia traga essas pessoas para o seu rebanho, né? Para o meio das suas ovelhas, para a tua igreja, né? Jesus Cristo tem fiéis espalhados por todas as igrejas, né? E um dia ele reunirá esses fiéis na tua igreja, porque Jesus Cristo tem uma igreja, né? Existe apenas um Deus, existe apenas um Cristo, existe apenas um Espírito Santo, deve haver apenas uma igreja, né? E Deus tem a sua igreja nessa terra. Nós conseguimos identificar isso através de João capítulo 10 e em outras partes da Bíblia, mas aqui no texto que estamos lendo, João capítulo 10, o verso 16, né? Ainda na pergunta 2 diz: o que o pastor faz para cuidar das suas ovelhas, né? E a gente vai discorrer essa ideia de que o pastor faz para cuidar das suas ovelhas durante a semana que nós estamos lendo. Na parte de segunda-feira, nós podemos talvez colocarmos aqui: o que o pastor faz para cuidar das suas ovelhas, né? E o subtítulo da parte de segunda-feira diz: locais na jornada. E você pode abrir a tua Bíblia aí, no capítulo 23, capítulo não, né? Porque os Salmos não tem capítulo, mas no Salmo 23 e o versículo 13. E fazemos, então, a leitura, né? Abra a tua Bíblia, então, Salmos 23 e o versículo 13. E assim diz a santa e poderosa palavra de Deus, né? O que o pastor faz para cuidar das suas ovelhas. E diz assim o verso 3: guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. O que o pastor faz, então, para cuidar das suas ovelhas? Ele guia suas ovelhas pela vereda da justiça. Vamos explicar mais ou menos, tentar explicar mais ou menos o que significa aqui essa questão de guiar. Guiar é conduzir, né? E conduzir por onde? Por veredas. E o que são veredas? Veredas são caminhos estreitos. E o que é vereda da justiça? Justiça é aquilo que, na visão do pastor, é o melhor para as suas ovelhas, né? E ele faz isso porque ele é amor, por amor do seu nome. Ok? Esse é o nosso verso texto ali, o nosso verso para memorizar, né? Então ele guia. O que o pastor faz para cuidar das suas ovelhas? Ele não as abandona, ele guia num caminho estreito, cercado de cuidado, para que ela ande naquele caminho estreito ali, que na visão do pastor é o caminho de justiça, tem os seus cuidados, tem as suas orientações. Ok? E é impossível nós lermos esse versículo 3 e não fazermos um link com o que está escrito no capítulo 7, o verso 13 e o verso 14 do livro de Mateus. Abra a tua Bíblia lá. Mateus, Evangelho de São Mateus, ok? Evangelho de São Mateus, o capítulo 7, o versículo 13 e o versículo 14. É impossível não fazermos esse link aqui, né? Olha o que diz aqui Jesus Cristo falando para os seus, né? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela, né? Que coisa maravilhosa. Nós conseguimos perceber esse texto aqui, né? O nosso pastor lá do Salmo 23 ali, Davi falando desse pastor, e agora esse pastor do Salmo 23 aqui em pessoa dizendo, né? Eu conduzo minhas ovelhas por um caminho estreito, entrai pela porta estreita, né? Pelas veredas da justiça, segui as minhas orientações, porque o versículo
versículo 13 aqui, né? Porque espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, né? E são muito os que adentram por ela, né? Tá certo? Então, essas são as coisas que faz o pastor para poder cuidar das suas ovelhas. Guia por caminhos, por veredas, por atalhos, né? Por trilhos de justiça, e ele faz isso por amor do seu nome, né? A lição ainda pede para nós identificarmos aqui alguns locais por onde o pastor, por onde Davi está falando ali no Salmo 23, alguns locais por onde o pastor ele guia as suas ovelhas, né? E nós vamos estar tratando disso no decorrer da lição aqui, mas destacar apenas três versos aqui, né? O primeiro verso é o verso 2, que diz assim, né? Que o pastor conduz, Salmos 23, verso 2, né? Que o pastor conduz as ovelhas por pastos verdejantes, né? E ele conduz as ovelhas para os pastos verdejantes, e ele guia as suas ovelhas junto a águas tranquilas. A ideia é que ele leve ali as suas ovelhas para águas tranquilas, para que elas possam não apenas alimentar-se, mas para que elas possam beber dessa água tranquila e repousar à sombra de uma árvore, né? Que visão bacana, que coisa interessante de nós pensarmos aí, né? E o versículo 3 diz, né, veredas de justiça, como nós acabamos de comentar, né? E o verso 4 diz que o pastor, para cuidar das suas ovelhas, ele conduz as ovelhas aos vales da sombra e da morte. Será que o pastor conduz as suas ovelhas aos sofrimentos, aos vales de sombra e morte? Né? Será que Jesus nos conduziria a caminhos tortuosos? A lição ela vai nos ajudar a entender essas questões aqui, tá certo? Na parte de terça-feira, fala assim, desvio inesperado 1, o vale, tá certo? E a pergunta que vai ficar de pano de fundo para você mentalizar aí é o que o pastor faz para cuidar das suas ovelhas, né? E o vale é um rebaixamento, né? Um rebaixamento de terras ladeada por montanhas, né? E lá no meio desse rebaixamento, um caminho muito estreito, né? E como esse vale é ladeado por montanhas, né? Dependendo de onde está o sol, né? Esse lugar vai ficar muito escuro e esse lugar se torna um tormento terrível quando existe ali uma tempestade. A pergunta de fundo é: será que o pastor levaria aí as suas ovelhas para um lugar tenebroso assim, né? Seria interessante, seria bom se as veredas, se os caminhos que Jesus Cristo conduz, né? Se os caminhos que o pastor conduz às suas ovelhas fossem sempre bons, bacanas, bonitos, etc., né? Mas será que pelo vale da sombra da morte? Então, abra a tua Bíblia aí. Na verdade, você está com a tua Bíblia aberta. Leia o versículo 4 do Salmo 23. E o Salmo 23, o verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Que texto maravilhoso, né? Mas interessante essa condição da possibilidade que o começo do versículo aqui diz para a gente, né? Ainda que, ou seja, existe uma possibilidade de eu andar no vale da sombra da morte, né? Não quer dizer que especificamente isso vai acontecer, mas quer dizer que existe a possibilidade. Às vezes nós temos a ideia errada, né? Talvez por não nos termos muito tempo estudando a Bíblia, nós temos uma ideia errada de que, uma vez que eu aceitei a Jesus como meu salvador pessoal, todas as dificuldades da vida passarão por longe, não, nunca serei atingido por grandes dificuldades, por tragédias. Isso é um erro bíblico, isso é um erro teológico, né? Podemos dizer assim, né? Essa teologia de que eu aceitei a Jesus e nada mais vai me trazer confusão, dificuldades nessa terra, não existe, né? Um dos homens mais conhecidos entre as pessoas não cristãs é a pessoa de Jó, né? E não precisa falar muito desse personagem. Enquanto eu estou comentando aqui, você já entendeu aí, né? Olha, Jó realmente, o justo, entre os seus contemporâneos ali, e passou uma situação difícil, né?
É possível que isso aconteça, né? Essa é condicional aqui que o verso 4 nos diz, né? Ainda que eu ande, né? Pelo vale da sombra e da morte. Mas o versículo ainda diz, ainda que eu ande, né? Interessante isso aqui. Importante você pensar nessa questão. Ainda que talvez você decida tomar as suas próprias decisões e você ande por um caminho, e a ovelha ande por um caminho que vai conduzir ela por vales de sombra e morte, ainda que aconteça ainda, o finalzinho do verso, após a vírgula, diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha que coisa maravilhosa, né? É possível, talvez, que a ovelha tenha tensionado, né? Sair do meio do rebanho e seguir por um caminho da sua própria visão, etc., e o pastor ainda assim foi atrás dela, e ela acabou não temendo um destino trágico, porque o versículo diz, porque o pastor estava com ela. Mesmo que ela não soubesse disso, né? E diz o finalzinho do verso 4, o teu bordão e o teu cajado me consolam, né? Isso aqui é uma alusão à Bíblia, né? A tua palavra me consola, né? A tua palavra nos momentos de escuridão e de perigo, de morte, a tua palavra me consola, né? E os filhos de Deus são assim, eles conhecem os textos da Bíblia que podem dar poder, podem dar força espiritual quando eles passam por alguma situação de grande aflição, né? O livro de Provérbios, abre a tua Bíblia lá, o livro de Provérbios, o capítulo é o 14, abre a tua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, o capítulo 14, e o versículo é o 12. Provérbios, o capítulo 14, o versículo 12, assim diz a palavra de Deus, né? Há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final desses caminhos conduz à morte, né? É profundo esse verso aqui, né? Há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final dos seus caminhos é caminhos de morte, né? A ovelha, em algum momento, ele pode tensionar, né? A pessoa que aceitou a Jesus, em algum momento, pode tomar as decisões baseadas nas suas próprias convicções, extra-bíblia, né? E achar que realmente isso foi a melhor decisão que ela tomou. Pode ser também que essa ovelha que aceitou a Jesus Cristo, essa ovelha que aceitou caminhar com seu pastor, essa pessoa que está me assistindo, você talvez que esteja me assistindo, que aceitou andar com esse pastor, em determinado ponto do caminho, assim como diz o verso 4, você decidiu seguir os seus próprios caminhos. E é possível que eu esteja falando para alguém que seja uma dificuldade muito grande, né? O caminho parecia perfeito, e agora está numa situação muito difícil. Quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, né? Você que é a ovelha do Senhor, mesmo que esteja desgarrada, a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, tu estás comigo, o pastor não te abandonou. Infelizmente, você tem andado por caminhos tortuosos, mas o pastor não te abandonou. Jesus está à distância de uma oração, e você pode fazer isso agora. Peça para que ele entre na sua vida e te ajude a resolver essas questões todas, né? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua palavra me consola, né? O teu bordão, o teu cajado me consola, uma alusão à palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, busque força no Senhor. Ele tem algo importante para falar para ti. Você sabe que ele tem. Então busque, o Senhor não te abandonou, porque infelizmente você decidiu seguir as convicções do seu próprio caminho, né? Quero finalizar essa parte de terça-feira, tem muitas lições, mas não dá para nós falarmos. Então, essa pergunta, será que o pastor ele pode nos conduzir, né, a terrenos tenebrosos, a um vale de sombra e da morte? Será que Jesus pode nos conduzir a alguns caminhos tortuosos? Se você ver a tua Bíblia em Mateus, o capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim, que Jesus Cristo foi batizado, e quando ele saiu do batismo, né, quando ele saiu das águas batismais, ele foi conduzido para o deserto, e no deserto, e algumas versões dizem que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? É bem verdade que não é exatamente isso que o texto original quer dizer. O texto quer dizer que quando ele saiu das águas batismais e ele foi fazer uma avaliação, ou uma reavaliação do seu plano de salvação, e ele ficou ali jejuando 40 dias e 40 noites, né? Sem comer, sem beber, 40 dias e 40 noites, o diabo se apresentou a Jesus e o tentou, tá certo? Mas a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ali, né? Será que pode acontecer isso? Né? Jesus Cristo nos conduzir para o caminho de dificuldades? Será que pode? Eu coloquei aqui na minha
na minha leitura aqui do capítulo de Salmos 23, o verso 4, mais ou menos assim. O versículo sugere que a ovelha se desgarra por iniciativa própria. Porém, em alguns casos, o pastor, para lhe ensinar lições preciosas, as conduz para esses lugares. E é isso que eu entendo quando eu leio a Bíblia, né? É possível que, para que Deus faça com que você entenda algumas coisas que você não está conseguindo entender, Ele permita que você vá para alguns lugares que serão de grande aflição. E nesses lugares o Senhor vai ter lições preciosas para você, né? A senhora Elizabeth Elliot, Elizabeth Elliot, é difícil o inglês aqui, né? Senhora Elizabeth Elliot escreveu, né? O cordeiro que se encontra no vale da sombra da morte pode concluir de maneira indevida, né? Que ele foi levado ali, que ele foi conduzido ali de maneira indevida. Mas foi preciso que ele atravessasse aquela escuridão para aprender a não temer. O pastor ainda está com ele, né? Então, o cordeiro que se encontra no vale da sombra e da morte pode concluir que foi conduzido para ali de maneira indevida, né? Mas, porém, foi preciso que ele atravessasse essa situação difícil para compreender algumas coisas. Amigo, é possível que Deus esteja permitindo que você esteja passando algumas situações difíceis para te ensinar grandes lições. Então, creia no Senhor, creia na força do seu poder. Ele tem grandes coisas para fazer, para falar para você, para ensinar para você, diante do vale que você está atravessando. Esse é o crisol, né? De repente, existem algumas impurezas do seu caráter, né? Existem algumas impurezas do nosso caráter que, com as provações da Bíblia, nos levam para mais junto de Jesus, né? Essas impurezas, elas são evidenciadas e, pelo poder de Deus, elas são extintas da nossa vida, né? Bem, parte de quarta-feira diz assim: desvio inesperado 2, a mesa, né? Interessante aqui, né? E tem aí na sua mente, plano de fundo, que o que o pastor faz para cuidar das suas ovelhas, para conduzir as suas ovelhas, né? Então, desvio inesperado 2, a mesa rodeada. E o Salmo 23, o verso 5, diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. No primeiro momento, é bem estranho nós pensarmos aqui que Davi está numa mesa aqui cercado por seus inimigos. Como é que você vai estar numa mesa banqueteando-se com os seus inimigos? Isso aqui é no mínimo estranho a leitura desses salmos, né? Mas nós conseguimos identificar algumas coisas aqui de maneira imediata, mas nós vamos tratar isso de maneira mais pausada para que fique melhor entendido. Você abrir aí a tua Bíblia no capítulo 16 do livro de João capítulo 16, o versículo 36, você vai ver na palavra sagrada escrita a seguinte frase. João capítulo 16, o verso 36, você vai ver a seguinte frase, né? Jesus dizendo para os seus discípulos: olha, no mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo. Eu quero fazer essa junção aqui pensando nessa questão dos inimigos de Davi. Nós entendemos que na nossa vida, nossa trajetória, nossa jornada aqui nessa terra, às vezes os inimigos aparecem de graça, e vamos usar a expressão, aparecem às vezes do nada, assim, né? Então, Deus está falando que é possível que alguns inimigos surgissem na sua vida de uma maneira, inesperada, digamos assim, né? Que no mundo você teria muitas aflições, né? E em Romanos, o capítulo 12, o versículo 18, você pode também abrir a sua Bíblia lá, Romanos, o capítulo 12, o verso 18, a ideia do Salmo é dizer, do livro de Romanos, capítulo 12, verso 18, ele diz a seguinte frase, né? Se possível, no que depender de vós, tenha paz com todos. Interessante esse verso, né? Romanos 12, o versículo 18. Se possível, no que depender de você, que é meu filho, a minha ovelha fiel, no que depender de você no mundo, você tenha paz com todas as pessoas, se possível.
Por que esse possível? Que às vezes parece que é impossível, por mais que você queira ter uma aproximação com algumas pessoas, por mais que você queira, de fato, de verdade, ser amigo e mostrar o caminho da vida para essas pessoas, muitas vezes, parece que simplesmente a inimizade é sem justificativa e de graça, né? E eu quero voltar na ideia dos Salmos aqui. Davi está dizendo aqui no versículo 5, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, pensando na ideia desse texto aqui. Os seus inimigos ainda vão celebrar a tua vitória. Louvado seja Deus por isso, né? Seus inimigos ainda celebrarão a sua vitória. Esses inimigos que te odeiam de graça ainda vão celebrar a sua vitória. Eles ainda vão ver Deus ungindo a sua cabeça com óleo, né? Eles ainda vão ver o seu cálice transbordando. Isso quer dizer abundância. Ele ainda vai ver seus inimigos de graça, vão ver a vitória de Deus na sua vida, né? Louvado seja Deus por isso. É possível que esteja falando para alguém que esteja nessa situação. Creia em nome do Senhor que os seus inimigos verão a vitória de Deus na sua vida. De repente alguém olha para ti e fala, para você também não tem mais jeito, não. Você fez isso, aquilo outro, etc. Alguém que te conhece, sabe do teu passado, fala, você, né? Você amanhã ou depois vai estar fazendo isso ou aquilo, tudo fogo de palha, né? Mas seus inimigos vão contemplar a sua vitória. Essa é uma ideia do texto, mas existe outra ideia do texto que é interessante também, né? E se fizermos também essa junção do capítulo 12, o verso 18 do livro de Romanos, então a gente lê os Salmos, o Salmo 23, o verso 5, e também apanhamos ali Romanos 12, 18, e tem uma ideia interessante aqui, né? Lendo esses dois textos aqui. A ideia é que Jesus Cristo, ele conduza você a fazer destas pessoas os seus amigos. Olha que coisa interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque na mesa você banqueteia-se com seus amigos, você para fazer uma refeição com seus amigos, e um dia, os seus inimigos, quero te dizer isso em nome de Jesus, um dia a ideia de Deus é que seus inimigos se tornem seus amigos e possam partilhar de uma refeição contigo. Oh, louvado seja Deus por isso, né? Que coisa maravilhosa. É possível que esteja falando para alguém que já esteja vivendo isso. É possível que esteja falando para alguém que já vive isso há algum tempo, porque eu vivo isso há alguns anos já, né? Mas vamos contar o testemunho aqui. Nós vivemos isso há alguns anos já, né? E para finalizar aqui, eu quero só meditar com vocês aqui no que diz o capítulo, ainda em Romanos, o capítulo 12, abre a tua Bíblia lá, não sei se você está com ela aberta aí, Romanos, o capítulo 12, e o versículo 19, Romanos 12, o verso 19, versículo 19 e o versículo 21, né? Versículo 19 diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas não dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Não queira vingar-se dos seus inimigos, deixa nas mãos de Deus, ele é justo para poder em justa medida retribuir a cada pessoa, né? De repente o mal que tiver causado. O versículo 20 diz assim, né? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Eis aqui um grande desafio, e não fique frustrado se porventura ainda você está com ódio do seu inimigo, não fique frustrado. Mas peça que Deus transforme o seu coração, assim como eu peço para que Deus transforme o meu, né? Peça para que Deus transforme o seu coração, para que um dia você possa alimentar o seu inimigo, né? Se o inimigo estiver padecendo por alguma necessidade. Você possa um dia alimentar o seu inimigo, principalmente com o pão da vida que é Jesus, falando de Jesus para o seu inimigo, que você possa dar de beber a esse inimigo com Jesus Cristo, que é a fonte das águas de vida, Jesus Cristo que é a água, né? Jesus Cristo que é a água da vida, que você possa dar de comer e você possa dar de beber a esses inimigos e que um dia esses inimigos possam estar sentados à sua mesa. E o final do versículo 21, finalizando, diz assim, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja Deus por isso, e pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós conseguiremos, né? Não sermos vencidos pelo mal, mas retribuirmos o mal com o bem. E quem foi essa pessoa que fez isso, a pessoa maravilhosa que fez isso?
Jesus Cristo, né? Então, nós aprendemos com Jesus Cristo a como enfrentar os crisóis da vida, né? E finalizando aqui na parte de quinta-feira diz, o que o pastor faz para cuidar do rebanho, né? E aqui a leitura está no Salmos 23 e o versículo 6, né? E é uma promessa para a jornada, o subtítulo aqui da quinta-feira, uma promessa para a jornada, ou seja, a nossa vida aqui nessa terra é uma jornada e Deus tem uma promessa para essa jornada. E ele diz assim, né? Salmos 23, o verso 6, né? Deixa eu fazer a leitura aqui. É isso aí. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da vida e habitarei na casa do Senhor, e algumas versões falam na casa do Altíssimo para todo o sempre. Toda e qualquer lição, toda e qualquer provação que nós passamos aqui nessa terra tem como objetivo purificar o nosso caráter durante essa jornada, porque no final da jornada não pode ter caráter, o caráter tem que estar fixado. Então, durante a jornada, o nosso caráter, através dessas questões, todas as dificuldades que aparecem, através desses crisóis que aparecem, a ideia é purificar-nos um caráter. A impureza é mostrada, Jesus Cristo retira essa impureza, é purificar o nosso caráter. Isso quer dizer o processo da santificação, não? Essas provações nos ajudam a sermos santificados, né? Purificados, né? Por que isso? Porque nos céus não vai entrar nenhum caráter sujo, no céu não terá pecado, né? E o final do versículo 6 diz, e habitarei na casa do Senhor para sempre, né? O pastor conduzindo as suas ovelhas, coloque isso na sua mente aí, pense, tenta mentalizar isso, né? O pastor conduzindo as suas ovelhas por caminhos bons, caminhos por pastos verdejantes, por lagos tranquilos, águas cristalinas e frescas, mas em algum momento vales sombrios, de vales da sombra e da morte, tá certo? Mas creia que esse pastor está conduzindo com bondade, porque as ovelhas precisam passar, precisam aprender com essas questões, né? Bondade e justiça, bondade e misericórdia certamente estão conduzindo, né? Para que no final esse pastor conduza as suas ovelhas ao seu aprisco, conduza as ovelhas à sua casa. E é isso. Caminhada cristã é exatamente isso, né? Jesus Cristo nos conduzindo as suas igrejas por caminhos muito bons, mas infelizmente em alguns momentos por caminhos tortuosos. Mas pela graça de Deus, esses caminhos tortuosos, né? Não digo nem infelizmente, às vezes felizmente, né? Jesus Cristo nos conduz a caminhos de dificuldades para que nosso caráter, então, seja forjado no fogo, né? Para que nosso caráter seja transformado, a fim de que quando ele vier, né? Possa levar essa pessoa transformada, santificada, possa levar essa pessoa para morar eternamente com ele. Tá certo? Esse foi o assunto dessa semana. Eu gostaria de finalizar o assunto dessa semana lendo com você o que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. 2 Coríntios, o capítulo 4, abre a tua Bíblia lá. Vamos lá, vou abrir a minha Bíblia aqui. 2 Coríntios, o capítulo 4, o verso 17 e o verso 18, assim diz a Bíblia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação ou provação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha que coisa simplesmente maravilhosa, né? Esses crisóis da vida todas, eles produzirão para nós eterno peso de glória acima de toda e qualquer comparação. E o que é isso? O verso 18 diz, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Jesus Cristo está transformando ali o caráter, né? E nós não estamos vendo no primeiro momento, mas passando o crisol nós entenderemos isso. E o final do verso 18 diz, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, né? Essas transformações que nós não vemos está fazendo com que nosso caráter seja santificado, né? Nosso caráter seja santificado para a eternidade, ok? E na parte de sexta-feira aí, você abriu a tua Bíblia, só para finalizar, o segundo parágrafo diz assim, os que finalmente serão vitoriosos terão em sua vida religiosa ocasiões de terrível perplexidade e provações. Por isso, mas isso é parte de sua disciplina na escola de Cristo, e é essencial a fim de ser eliminado toda a escória do seu caráter. Que coisa maravilhosa, né?
Deus não permite, finalizando, né? Deus não permite, capítulo 10 do livro de 1 Corinto, capítulo 10 do livro de 1 Corinto, o versículo é o 13, e diz assim a profecia, né? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados ou provados, além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar, né? Deus não deixará que venha aos seus filhos uma prova sobremodo muito pesada que ele não possa carregar, né? Mas juntamente com a aprovação, ele também dará o escape, né? Na aprovação, o Senhor Deus estará conosco, né? Então, essa foi a nossa lição aí nossa primeira lição do terceiro trimestre do ano de 2022, né? E eu queria mais uma vez ler o que diz a senhora Elizabeth Elliot aqui, né? Um cordeiro que se encontra no vale da sombra da morte pode concluir que foi conduzido indevidamente para ali. Por isso, aliás, foi preciso que ele atravessasse aquela escuridão para aprender a não temer. O pastor ainda está com ele. Eu quero finalizar com essas palavras dizendo que é possível que esteja falando para alguém que esteja passando por um vale muito profundo. É possível que Jesus Cristo tenha te conduzido para ali, porque ele tem grandes lições para te mostrar. E creia que ele não deixaria que você passasse uma coisa que você não pudesse, uma provação que você não pudesse suportar. Creia que ele está com você nesse crisol, passando com você, né? O pastor está com as suas ovelhas quando as suas ovelhas estão passando pelo vale da sombra e da morte. Lição da semana que vem, ela tem como título, a lição de número 2, os crisóis da vida, e que Deus desde já esteja nos preparando para esse momento. Amigo, creia que o Senhor é seu pastor e ele não te faltará. Ok? Feche teus olhos, curve sua fronte, pensemos em Deus e oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por entender através da tua palavra que Jesus Cristo é o nosso pastor e que a tua palavra, nosso bordão, nosso cajado, ela nos conduz à fonte dessa bênção, né? Nos conduz a Jesus Cristo. A tua palavra nos esclarece como passamos aí por esses momentos de dificuldade, né? O Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor, ele não nos faltará, né? Então, nos ajude a crermos nessa promessa maravilhosa todos os dias das nossas vidas. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus te abençoe e até uma próxima transmissão.